Seja muito bem-vindo ao culto online do Espaço de Vida. Neste mês, a nossa comunidade completa 8 anos de organização e nós estamos muito felizes em ter você aqui com a gente para agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito através da nossa igreja. Mesmo com o distanciamento social, nós preparamos algo especial para compartilhar um pouco da vida da nossa comunidade. Nós temos certeza que você não está aqui à toa e que Deus tem um plano para você e para sua família. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares e com todas as pessoas que você ama. Siga também a nossa comunidade nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Se prepare para este momento. Deus abençoe a sua vida. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo, teu amor insiste até o fim. Me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo, teu amor me encontra até aqui, em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti. Se até o ar que enche meus pulmões vem de ti, não é meu, e pra onde iria sem o teu amor? Quem sou eu pra questionar se até o ar que enche meus pulmões vem de ti, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo, teu amor me encontra até aqui. Olá, eu venho aqui gravar um pequeno testemunho sobre o cuidado de Deus na nossa vida.
Não sei se todos sabem, mas nós estamos esperando um bebê. E um bebê que foi muito planejado, muito desejado. E nós descobrimos a gestação um pouquinho antes da pandemia. E nós tínhamos vários sonhos, né? Nós sonhávamos com muitas coisas. E com a pandemia, eu parei de trabalhar e o Caio diminuiu bastante também no trabalho dele. E com isso veio a preocupação. Como que seria a preparação das coisas. E uma delas era o carrinho e o bebê conforto. Que a gente sonhava, a gente sempre sonhou com um carrinho que a gente via e que era o nosso desejo, mas que estava muito longe daquilo que a gente podia, principalmente nesse momento. E Deus preparou de uma forma maravilhosa, com que nós achássemos esse carrinho pela metade do preço, de uma forma muito surpreendente. E naquele momento nós vimos quanto Deus cuida nos detalhes, algo que a gente nem imaginava e que Deus preparou. Então nós somos muito gratos a Deus, porque em meio a tanta tribulação, a tantas coisas que estão acontecendo, nós podemos ver o quanto Deus tem cuidado da gente. Obrigado por esse momento e até a próxima. Olá pessoal, é um prazer poder estar participando aí com vocês, pra gente estar junto comemorando os 8 anos, né, da igreja. E eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês, uma palavra na verdade com vocês aí, que é Romanos capítulo 15, do 1 ao 6. Então fala assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam cairão sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria de deixar essa palavra com todos. Nós temos certeza que logo esse momento difícil vai passar e poderemos estar juntos aí, compartilhando o amor de Deus. Beleza, pessoal? Um abração a todos aí, um beijão, logo vamos estar todos juntos aí. Jesus! Tchau. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para falar como a gente tem se reinventado nesse tempo de pandemia. Foi um momento muito difícil para nós, teve momentos que a gente não sabia o que fazer, mas nós resolvemos apostar numa ideia que o Thiaguinho já teve há muito tempo e ele vai contar um pouco. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, mas a maioria não imagina o que seja. A gente resolveu investir em pipa. Eu sempre tive esse sonho de abrir uma lojinha, de viver disso. Eu gosto muito de pipa, eu sempre soltei pipa, como alguns já sabem, e a gente resolveu investir nisso. A gente tem se reinventado nesse tempo difícil, de incerteza, e resolvemos vender pipa. E tem dado muito certo, tá dando muitos frutos legais. E aí eu quero encorajar vocês também a se reinventarem nesse tempo, correrem atrás dos sonhos de vocês, não deixarem isso passar. É uma oportunidade que passa e a gente não vê, então a gente tem que estar preparado para agarrar e ir com todas as forças. Não deixe que esse momento te sufoque, né? Porque às vezes a gente fica sufocado com tudo isso. E aproveite para se reinventar, e Deus tem abrido as portas e tem dado muito certo, graças a Deus. É isso aí. E é isso, gente. Tchau! Tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, vocês e sua família. É minha esperança que a gente possa, o quanto antes, estarmos juntos, assim que a parte mais séria dessa pandemia passar. Para mim é muito uma alegria estar me direcionando a vocês nesse momento, numa época do ano que nós celebramos o aniversário da nossa comunidade, o aniversário de organização da nossa comunidade. A nossa comunidade, como já foi falado,
ela comemora 8 anos de organização, significa que ela passou a ser uma igreja independente, uma igreja que aprendeu a se sustentar, que tem o seu pastor, que tem o seu conselho, né, há 8 anos. Né? Isso não significa que os trabalhos em Jaguariúna começaram há 8 anos. Os trabalhos em Jaguariúna começaram muito antes que isso. Né? Mas nós temos 8 anos de organização, que significa que a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que esse ano completa 161 anos, ela reconheceu que a nossa comunidade poderia andar sozinha. Né? Então, para a gente é um momento de muita alegria isso. E nesses 8 anos a gente experimentou muitas coisas boas, coisas ruins, né? Momentos tristes de ter que sair de um lugar e entrar em outro. Mas eu posso dizer que até aqui o Senhor esteve conosco, até aqui o Senhor nos acompanhou. Né? Nunca faltou nada para a nossa igreja. O Senhor nos honrou em todos os detalhes. E por isso que nós damos gratidão a Ele, por isso que nós lembramos desse momento. Não lembramos os momentos ruins, que se a gente for olhar de fato, a gente nem lembra exatamente o que foi de tão ruim assim. A gente só lembra que foi algumas coisas difíceis, mas a gente consegue enxergar como Deus foi maravilhoso conosco. Quando nós olhamos o primeiro espaço que nós tivemos e hoje o espaço que nós teremos assim que voltarmos, é um milagre de Deus, que uma igreja do tamanho da nossa, uma comunidade modesta como a nossa, teve condições de fazer. Isso evidentemente vem muito da fidelidade dos membros da nossa comunidade, que entendem a sua responsabilidade com o reino de Deus. Isso vem graças a nossa igreja mãe, que nos apoiou muito, graças à Igreja Presbiteriana do Brasil, que nos apoiou muito. Então, é um momento de gratidão que a gente pode ter, né? É um momento que a gente vê que o Senhor tem cuidado de nós. E se nós tivéssemos uma coisa a pedir a Deus nesse momento, é aquilo que foi lido no texto, que o Senhor nos dê unidade, né? Unidade no seu espírito, para que nós possamos como igreja glorificar a Ele através de todas as nossas ações. E é nessa direção que eu oro com vocês agora, para que Deus possa nos dar essa graça, que o seu Santo Espírito esteja em nós, seja presente numa reunião de domingo, assim como cada um nas nossas casas, nas nossas relações com os nossos colegas, com os nossos parentes, os nossos familiares, que esse Espírito Santo que transcende a nossa visão de corpo físico, ela esteja conosco e nos unindo. Vamos então curvar nossas cabeças e vamos orar a Deus em gratidão e pedindo a Ele para que continue nos dando força e perseverança nessa caminhada como igreja. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, cada um nas suas casas, cada um meditando sobre aquilo que o Senhor tem feito, tanto nas nossas vidas quanto na vida da nossa comunidade. Nós, Senhor, primeiro te rendemos graça, te rendemos louvor, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus imensamente bondoso. Tão bondoso, Senhor, que a gente não consegue lembrar sequer dos momentos ruins, mas nós conseguimos enxergar os momentos bons. Um Deus tão bondoso que nós olhamos para trás e vemos aonde começamos e aonde chegamos e podemos reconhecer que só com o Teu poder poderíamos fazer isso. Tudo aquilo que nós conquistamos até agora não é conquista nossa, mas é conquista do Senhor, e nós te louvamos por isso. Tudo que fizemos é humanamente impossível, só seria possível com a intercessão do Senhor. Senhor Deus, olhando para o futuro, pensando além desses 8 anos, nós te pedimos uma única coisa nesse momento, ó Pai. Traga a unidade do Teu Espírito nas nossas vidas, na nossa comunidade. Nós queremos ser uma comunidade viva, não uma comunidade viva que faça coisas, mas uma comunidade viva que glorifique ao Senhor. Que seja realmente filhos Teus, e as pessoas nos enxerguem como os filhos Teus, e que as nossas ações, as nossas vidas apontem para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve envolvida nesse trabalho da plantação da igreja de Jaguariúna, da solidificação da igreja de Jaguariúna, e que agora chegamos a 8 anos. Somos bebês, ó Pai, somos bebês comparado com a nossa igreja mãe, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ó Pai. É como se nós tivéssemos 4 aninhos, ó Pai, um bebê, mas é um bebê que tem experimentado a graça do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a alcançar a maturidade. Nos ajude, Senhor, a alcançar a efetividade na transmissão da Tua palavra.
e cuida de nós, ó Pai. Esteja conosco, zelando para que a nossa unidade nos fortaleça nos próximos 8 anos, nos próximos 80 anos, e, Senhor, que seja uma obra que não tem fim. Cuida, ó Pai, de nós, cuida de cada família agora, nesse momento. Nós oramos em nome do Seu Filho Jesus e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue com vocês. Olá, boa noite, como estão? Esperamos que estejam todos bem, que Nosso Senhor esteja cuidando de todos, como está cuidando de nós aqui, de mim, da André, do Gabriel, depois do que passamos, né? Por isso estamos aqui para dizer um pouco para vocês como foi a nossa experiência. Eu digo que foi realmente traumatizante, eu acredito que passamos já dificuldades antes na vida, situações até piores, mas essa do Covid realmente mexe muito com o emocional da gente, a sensação de perda é muito grande, muito presente. Então realmente é a presença de Deus, do Nosso Senhor em nossas vidas, que faz toda a diferença nessas horas. Tivemos muitas orações, pudemos contar com o apoio de vocês da igreja, do Carlos, do Carlson, de todos, dos nossos familiares, amigos. Realmente houve uma corrente de oração, né? Principalmente em função da André, que ficou vários dias internada. Eu conversando com Deus até senti que Ele poderia tirá-la de nós, mas não estava no propósito dele, né? Aliás, o propósito dele é que ela continuasse conosco, para que hoje a gente pudesse estar aqui hoje falando para vocês, contando tudo isso. Né? Então, só tenho a agradecer e agradecer também a Deus todos os dias, porque nesse momento mais intensamente você percebe a presença de Deus na sua vida continuamente, né? Você é quase que palpável isso, né? Porque são situações difíceis, bem fora do nosso controle, né? E realmente você vê que Deus está agindo a todo momento, que você chama por Ele, se você chamar por Ele, Ele vai estar do teu lado e vai estar te ajudando. Então realmente eu só tenho a agradecer a todos. E muito obrigado, agradeço muito a Deus. E um beijo grande para vocês, que eles estejam todos bem. O que deixamos para todos é essa experiência que nós tivemos, que realmente a presença do nosso Senhor é o que conta, é o que faz a diferença, é o que cura, é o que faz prevalecer a sua vontade em nossas vidas. Né? Toda graça, toda honra, tudo seja dado a Ele. Até a próxima. Um beijo a todos. No Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro dessa comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O mês de agosto é um mês muito especial para a nossa igreja, para o Espaço de Vida, a igreja presbiteriana aqui de Jaguariúna. Por quê? Porque no mês de agosto, no ano de 2012, essa igreja foi organizada enquanto igreja de fato da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então neste mês de agosto nós comemoramos 8 anos onde nós somos igreja aqui na cidade, região de Jaguariúna. No ano de 2009, Deus colocou um desejo de plantar uma igreja aqui no coração do pastor Rodrigo Leitão, e ele, então, em 2009, começou nas casas, pequenas reuniões com pouca gente, e no ano de 2012, de fato, a igreja se tornou igreja. E de lá para cá nós temos experimentado a fidelidade, a graça, o amor de Deus. Então, apesar desse contexto tão difícil que a gente vive, nós nos alegramos e somos gratos a Deus porque até aqui Ele tem nos sustentado, nos ajudado.
Diante desse contexto, nos próximos domingos, a gente não pode fazer o que a gente gostaria de fazer, que é festejar enquanto comunidade, um bolinho, um tempo de confraternização como normalmente faríamos, mas a gente vai ter alguns amigos, alguns convidados, trazendo a palavra, compartilhando o evangelho com a gente. E hoje, especialmente, nós teremos o nosso irmão pastor Lucas, um amigo meu pessoal, desses amigos esses presentes que Deus dá pra gente durante a caminhada, e eu quero que você enche o seu coração de expectativa pelo que Jesus vai compartilhar a partir da vida do pastor Lucas com o seu coração, com a sua mente, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado mais uma vez, você que nos acompanha. Eu gostaria de, nesse momento, convidá-lo, ou convidá-la a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós faremos a leitura do capítulo 1, verso 12, até o verso 18. A palavra de Deus diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A carta aos Filipenses é um dos textos aí mais famosos e conhecidos, das cartas de Paulo, e nós perdemos um pouco, o hábito do recebimento, da leitura, das respostas das cartas, mas o ideal seria que nós pudéssemos, fazer uma leitura de toda a carta, e esse é um convite para você que está nos acompanhando, para que em momento oportuno você possa fazer a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, poucos capítulos, para que você possa, de alguma maneira, também continuar a ser abençoado. E aquela carta que falou há praticamente 2000 anos atrás, continua falando e se comunicando conosco hoje. E a carta aos Filipenses, ela é uma carta especial, uma carta diferente, porque na mente da antiguidade, a carta aos Filipenses ela não existe, Ela jamais existiria. Por quê? Ela já começa com um grande absurdo. Paulo, no versículo 1, capítulo 1, ele se apresenta Paulo e Timóteo como servos de Cristo. Isso é muito importante, porque o termo aqui é o termo que pode ser traduzido, ou deveria ser traduzido, como escravo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. E isso é muito importante, porque o escravo na antiguidade, ele não escreve. O escravo, ele não produz. Lembrem-se, a escrita, o próprio enviar as cartas, eram algo dispendioso, algo caro. E mais do que isso, ninguém ia querer ler uma carta de um escravo. Então, isso tem tudo a ver com a proposta da carta aos Filipenses. Por quê? Por muito tempo, se coloca que a carta aos Filipenses é a carta da alegria, porque em vários momentos, a palavra, o termo grego que é utilizado para alegria, ele aparece no texto que Paulo escreve aos Filipenses. Mas eu gosto de acreditar, e alguns estudiosos propõem, que a carta aos Filipenses é a carta da amizade. Paulo trata com os filipenses dessa maneira porque eles são extremamente amigos, porque Paulo pode realmente abrir o seu coração, Paulo pode se apresentar como servo, porque ele não está
trabalhando com os filipenses debaixo da sua autoridade apostólica. Muito pelo contrário, ele está trazendo aos filipenses essa relação e essa questão de humildade e serviço. É lógico que esse tema vai ser desenvolvido na carta. Capítulo 2, a partir do verso 5, existe um hino de exaltação a Cristo, né? O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele se faz servo, ele se faz escravo. E não é nem o escravo, aquele escravo que servia na mesa, né? Que talvez fosse mais instruído, é o escravo mais escravo de todos. Então, se o próprio Jesus se coloca como escravo, né? Paulo e Timóteo assim também o fazem, nós estamos num ambiente que a gente pode ficar à vontade. E isso é muito importante, porque é assim que Paulo vai desenvolver os temas que ele trabalha na carta. Da mesma forma que o próprio Cristo, ele se coloca dessa maneira humilde, como servo, nós sabemos também que é o Senhor que o exalta, o próprio Deus que o exalta. Então, isso é muito importante. Toda a condição, né, em que Paulo vai trabalhar os assuntos da carta é dentro desse ambiente familiar, né, dentro desse ambiente que nós podemos ser nós mesmos. Né? Nós não precisamos de título, nós não precisamos de nada. Né? E dentro da cabeça, né, dentro da estrutura do texto de alguém nesse período da história, né, dentro de uma carta cercada da cultura helênica, é muito importante a gente entender que o autor ele perpassa por 3 sentimentos, né, por 3 áreas antes de entrar na estrutura da carta propriamente dito. Né? Primeiro, ele vai apelar para o que eles chamam de patos, né? A paixão, o sentimento. É por isso que nos versículos anteriores, capítulo 1, de 3 até 11, Paulo fala da amizade, né? Paulo fala da importância da igreja, né, lá em Filipos. Paulo vai exaltar, vai de alguma maneira mostrar o quão importante eles são, o quanto ele agradece a Deus pela vida dessas pessoas, né, pela estrutura da igreja, por aquele grupo de amigos que ali se formou. Então Paulo apela para esse sentimento, Paulo apela para que eles possam, de alguma maneira, levar em consideração aquilo que Paulo está falando. Né? A partir disso, a gente chama de étios, né? É da mesma origem que vem a palavra ética, né? Ou seja, Paulo precisa se mostrar como alguém confiável. Né? Aquilo que ele vai falar é digno de confiança. Ou seja, a ética, né, vamos colocar assim, é confiável. Né? O mesmo sentimento que nós temos a partir de alguém que a gente confia. Então, além desse sentimento que perpassa, né, a comunidade que está recebendo a carta, essa amizade, esse desenvolvimento, Paulo também vai demonstrar para nós que ele pode falar aquilo que ele vai desenvolver no texto aos Filipenses. Né? Então, é muito interessante como ele constrói essa parte. Foi justamente a parte que nós lemos. E depois se desenvolve, né, todos os argumentos que Paulo muito bem faz, mas que nós não vamos ter oportunidade de caminhar em tudo. Então, Paulo, ele começa a contar algo que aconteceu com ele, para que ele possa, como eu disse, né, trazer confiança àquilo que ele vai desenvolver na carta. Então, Paulo inicia falando: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É muito interessante. Por quê? Eu gostaria de pensar com vocês como o Evangelho ele pode realmente transformar a nossa vida, ele pode transformar a nossa história e ele pode transformar a forma como nós enxergamos toda a nossa existência. E ele deve fazer isso. Né? O primeiro ponto que Paulo coloca aqui é que o Evangelho ele transforma situações que aos olhos humanos podem parecer ruins, podem parecer absurdas, podem parecer humilhantes, mas
a luz debaixo do Evangelho, elas podem ser transformadas em coisas boas, em coisas que trazem bênção para outras pessoas, em vitórias pessoais. Então, o Evangelho, ele transforma a nossa limitação em oportunidades. Paulo aqui estava preso. Se vocês acham que é ruim ser preso hoje, né? Imagina você chegar semana que vem, né? Você já está estranhando que não é o Carlos que está falando aqui, mas imagina se a gente colocar aqui uma nota de rodapé e falar assim, olha, o pastor Carlos vai ficar ausente porque ele foi preso. Né? Muito provavelmente, muitos membros da igreja sairiam, né? Alguns tentariam, né, entender o que aconteceu. Paulo aqui está preso e ele já deixa claro, né? Olha, o que me aconteceu não é para minha vergonha, né? Não é para minha humilhação. Alguns estudiosos dizem que muito provavelmente, né, ele estava preso em Roma, outros dizem que ele estava preso em Éfeso, mas fato é, Paulo estava preso, né? E isso não limita o avanço do Evangelho, muito pelo contrário, né? Paulo estava isolado dos seus irmãos, assim como nós estamos passando um período de isolamento, né? Um período de dificuldade, um período inédito de pandemia, mas Paulo também estava assim isolado, né? Paulo não conseguiria, né, desenvolver os seus recursos presos. Lembra que Paulo, né, era fazedor de tendas, então obviamente na cadeia ele não poderia ter seus próprios recursos. Paulo está passando um momento de dificuldade, assim como eu e você talvez também estejamos passando, né? Mas o Evangelho, ele transforma a nossa limitação em oportunidades. Olha o que ele fala. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, ou seja, né, ele foi preso por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana não era somente uma guarda do imperador, né, mas era um pelotão de elite da estrutura militar romana, né? Então, em várias cidades importantes existiam agrupamentos da guarda pretoriana e Paulo fala isso, fala, olha, não é porque eu estou preso que o Evangelho está preso comigo. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui, né, num período delicado da história, mas eu não sei você, né? Mas se você abriu as suas redes sociais, muito provavelmente no domingo você vai ter contato, né, com alguma igreja, com alguma live, né? Às vezes acaba uma, a rede social já te dirige diretamente para outra, né? Então, se você quiser passar o domingo inteiro assistindo, né, passando momentos aí de divulgação, sendo edificado, de alguma maneira sendo construído aí através da palavra, você pode, né? Em qualquer momento da sua semana, na nossa igreja, é uma comunidade não tão grande, né? Mas alguns vídeos, algumas aulas que foram colocadas ali, a gente teve quase 500 visualizações, né? Mais de 1.000 e tantas interações. Então, o Evangelho, ele não fica preso na nossa pandemia, né? Ele não depende de nós, ele não vive aquilo que nós vivemos, né? Então, Paulo, num momento delicado, o Evangelho, que poderia ser visto, né, como algo que atrapalhou a vida de Paulo, né? Olha, ele fala assim, eu estou preso por causa de Cristo, né? Então, algo que Paulo poderia se envergonhar, né, pedir desculpa para os filipenses, de repente falar, olha, gente, desculpa, né? Pisei na bola aqui, estou preso e tal. Muito pelo contrário, o Evangelho transforma aquilo que de repente poderia ser uma limitação, aquilo que poderia ser uma vergonha, o Evangelho transforma para algo grandioso. Paulo passa a alcançar a guarda pretoriana e muito mais, né? Porque Paulo continua a desenvolver aquilo que aconteceu nos seus dias. E você? Nesse período, como que o Evangelho tem se apresentado para você? Né? Nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade, nesse período de limitação, o que tem acontecido? Como você tem se comportado? Tem sido um peso para você, de repente, participar, né? Ouvir, procurar, buscar, ser edificado? Eu espero que nesse período que nós estamos passando, de dificuldades econômicas, né, dificuldades sanitárias, tantas limitações, que o Evangelho seja essa forma
de enxergar as coisas de uma maneira positiva, né? Que mesmo na nossa limitação, nós possamos alcançar pessoas através daquilo que Cristo fez na nossa vida, na nossa história. E Paulo continua: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha que interessante. A prisão de Paulo, aos seus olhos, ela traz algo excelente, né? Como eu falei, o Evangelho, ele pode, né, tornar aquilo que nos limita em algo bom, algo positivo. Mas acontece um outro fenômeno, que eu creio que ninguém esperaria, né? Quando Paulo é preso, as pessoas começam a pregar mais. As pessoas começam a divulgar o Evangelho de Cristo. Isso é fantástico, né? Tem um comentarista falando sobre esse texto, que ele fala assim, olha, se a igreja, né, se o pastor quer que a igreja passe a evangelizar mais, pregue do pastor, né? Então, é uma das possibilidades, né, para que a igreja passe assim a evangelizar, né? Lógico que não, né? Paulo está querendo mostrar que, a partir do seu exemplo, pessoas passam a pregar o Evangelho. O Evangelho não fica limitado a Paulo, o Evangelho não fica limitado à nossa limitação. O Evangelho continua. Mas dois grupos surgem. Um grupo que prega o Evangelho por amor, um grupo que realmente prega aquilo que Cristo, né, desenvolveu em defesa da boa mensagem, mas um outro grupo, né, prega o Evangelho com um termo aqui, né, por inveja, porfia. E Paulo traz aqui uma imagem muito complicada, né, porque ele fala de discórdia e, mais do que isso, né, insinceramente. Isso, meus irmãos, deve colocar em nós algumas perguntas ou algumas preocupações, né? Porque, da mesma forma que o Evangelho pode transformar as nossas limitações em algo bom, em algo positivo, em algo excelente, o Evangelho também, ele deve reconduzir as nossas intenções. Ou seja, não adianta nada você utilizar do Evangelho por moralismo, né? Você utilizar do Evangelho para que você tente de alguma maneira, né, ganhar algum tipo de benefício através da mensagem do Evangelho. O Evangelho não foi feito para isso, né? Eu espero que você esteja acompanhando e que de alguma maneira você possa comunicar a mensagem por amor, né? Por aquilo que realmente te conduz a fazer algo de maneira sincera. É por isso que Paulo ora no capítulo 1, versículos 9 a 11, né? Olha, também faço essa oração, vamos ouvir a oração de Paulo, né? Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis diante de Deus. Essa é a oração de Paulo, para que os seus amigos, para que a sua igreja, para que a sua comunidade, para que aqueles que recebem essa mensagem, assim como eu e você hoje, sejamos sinceros diante de Deus. Para que o Evangelho não nos motive a fazer algo por constrangimento, né? Eu vou assistir porque o Carlos falou, né? Porque meu pastor pediu. Eu vou assistir porque minha mulher, né, já assistiu o jogo, né, tal. Agora eu vou ter que assistir, né? Vou ter que ouvir um pouquinho da palavra, né? Tentar equilibrar as coisas e tal. Muito pelo contrário. Paulo nos convoca a essa sinceridade, né? No final, Paulo ainda fala, olha, para mim tanto faz se a motivação é boa,
se a motivação é ruim, desde que Cristo continue sendo pregado. Mas a gente vê que a expectativa é que a sinceridade, né? Aqui a palavra tem uma conotação de não mascarar, né, as nossas dificuldades, para que a gente possa realmente produzir algo a partir do Evangelho. A gente espera, né, e crê que o Evangelho ele deve reconduzir a nossa intenção. Então, muitas vezes, a partir do momento que a gente tem contato com a palavra, né, a gente tem contato com o Evangelho, nós queremos fazer as coisas, né, ou transformar situações a partir de nós, né, a partir daquilo que nós achamos correto, a partir das nossas intenções. Muitas vezes, às vezes, até inocentemente, né, a gente tenta alcançar algum benefício e buscar algo que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com aquilo que realmente faz sentido a partir da luz da palavra de Deus. E Paulo ainda coloca aqui, né? Fala, olha, esses caras, né, esse grupo faz isso tentando de alguma maneira, né, me prejudicar, né? Eu não sei se você já viu isso. Pessoas que muitas vezes utilizam da palavra, né, para dar uma agulhada em alguém, né? Aquela famosa indiretinha, né, no Face, aquele post, né, para de repente incomodar alguém. Paulo ele fala assim, olha, o Evangelho ele deve motivar as nossas intenções. Né? Como eu falei desde o início, Paulo aqui na carta, ele é um servo. Né? Ele está despojado de todos os seus títulos. Ele está falando entre amigos. Assim como deveria ser a comunicação entre nós. Né? O Evangelho deve reconduzir as nossas motivações. A gente não precisa ser falso. Né? No ambiente da igreja, no ambiente da comunidade, a gente deve ser quem nós somos. A nossa comunicação deve ser sincera. Porque dessa forma que nós experimentamos as coisas boas, as coisas excelentes. A igreja não quer te formatar, né? O Evangelho, ele não quer fazer uma transformação estética em você. Ele quer transformar a tua vida, né? Ele quer transformar, como eu disse anteriormente, as tuas limitações. Ele quer transformar as suas intenções. E por último, mas não menos importante, o Evangelho ele passa a ser a nossa pauta de como avaliar se algo é positivo ou negativo. Olha como Paulo fala, né? Todavia, o que me importa? Né? O que me importa se eles não são sinceros? O que me importa se eles fazem o que fazem para me incomodar? O que me importa se eles tentam de alguma maneira, né, manchar a minha reputação ou coisa parecida porque eu estou preso? O que me importa? Qual que é o problema, né? Não tem nada. Muito pelo contrário. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também me alegro. Sim, sempre me alegrarei, me regozijarei. Meus irmãos, o Evangelho, ele deve reconduzir também aquilo que nos alegra, aquilo que nos traz alegria. A expansão, o desenvolvimento, o encontro de pessoas com o Evangelho, é isso que deve nos alegrar. Vocês conseguem enxergar como Paulo, ele refundamenta toda a sua vida, toda a sua história a partir do Evangelho? Não importa mais quem é Paulo, a condição de Paulo, como ele é recebido pelo grupo, o que importa é o Evangelho. É isso que alegra Paulo, não a sua glória, não a sua honra, nem nada disso. Então, o Evangelho, ele deve trazer, a expansão do Evangelho deve trazer alegria aos nossos corações, muito mais do que o nosso narcisismo. A gente, e obviamente eu me incluo, né, nessa situação, nós vemos uma geração extremamente vaidosa, extremamente individualista. Tudo tem que ser do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, da forma que me agrada, né? Se
tal pregação eu não gosto, eu não ouço, né? Eu ouço outro. Se tal igreja não é da forma como eu gostaria, eu sigo e vou para outro lugar, né? Se o meu emprego não está da forma como eu quero, outras oportunidades virão. Se o meu casamento não está legal, de repente a solução é trocar de esposo, trocar de esposa, né? E como que eu posso entender ou me desenvolver dentro dessa situação? Paulo está falando aqui. Paulo, como servo, como escravo, como preso, está falando, olha, eu não estou preocupado com a minha reputação, eu não estou preocupado com o meu nome, eu não estou preocupado se querem me incomodar com nada disso. Desde que Cristo seja pregado, eu me alegro. Desde que o Evangelho esteja se desenvolvendo, desde que o reino de Deus esteja em expansão, eu me alegro. E aí eu preciso perguntar novamente para você, o que tem trazido alegria no seu coração? Nesse período tão delicado que nós estamos vivendo, onde que você está buscando, ou o que você está esperando para que seu coração se torne alegre novamente? Às vezes é no futebol, né? No meu caso, voltou o futebol, momentos de alegria, momentos de tristeza, né? Meu time ali perdeu a final, né? Mas aquele pênalti ali já valeu o título, né? Bons sentimentos, mas também tristeza, né? Você vai se validar pelo quê? Pelo futebol? Pelo barzinho? Né? Pela aglomeração? Pela volta do emprego? Pelas questões econômicas? Tudo isso é importante? Lógico que é. Eu também sinto falta. Mas o que realmente alegra o seu coração? Né? Como que você vai se desenvolver depois daqui? Porque vai voltar o barzinho, né? Vai voltar o futebol, o Corinthians vai ser campeão novamente, as coisas vão acontecer, talvez você perdoe aí sua esposa, seu esposo, mas e aí? O que vai trazer alegria no seu coração? Um carro novo? Né? O quê? A gente precisa ressignificar a nossa vida a partir do Evangelho. Por quê? O Evangelho ele pode transformar as nossas limitações em oportunidades, em coisas boas. O Evangelho também, ele deve trazer todas nossas motivações para que a gente possa realmente, a partir dele, começar a entender e ressignificar a nossa história, para a gente realmente nos alegrar naquilo que Deus tem feito na história, apesar de nós. Então não interessa se é na pandemia, não interessa se é com aglomeração ou sem aglomeração, o Senhor continua trabalhando. O Evangelho não pode ser preso. O Evangelho não pode ser limitado. O Evangelho, ainda que de maneira errada, né, ele continua a trazer vida, continua a trazer alegria. Mesmo que quem pregue, né, às vezes tem uma cara de pau ali, né, não seja sincero, se Cristo é exposto e pessoas encontram com Cristo, isso deve alegrar o nosso coração. Isso deve transformar a nossa história. Isso deve transformar a nossa forma de enxergar a vida de uma maneira plena, assim como Paulo nos instrui nesse texto. Gostaria de orar pela sua vida, pedindo para que o Senhor te abençoe e que o Evangelho possa resplandecer na sua casa, na casa da sua família, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, onde quer que você vá, que o Evangelho seja essa referência. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, a tua graça duram para sempre, ó Pai. E muito obrigado, Senhor, porque, em última análise, o Evangelho ele não depende de nós. Ele não pode ser limitado pela nossa limitação, ele não pode ser reduzido pelas nossas reduções. Muito pelo contrário, a nossa vida encontra com o Evangelho que pode ser, ó Pai, realmente ressignificada. O Evangelho, ele pode fazer das nossas limitações, das nossas incompetências, das nossas vergonhas, algo bom, algo que pode trazer vida para outras pessoas, algo que pode transformar a nossa vida, a vida daqueles que estão ao nosso redor,
a vida da nossa comunidade. Obrigado, ó Pai, porque mesmo muitas vezes quando nós erroneamente buscamos algum benefício, algo que talvez nos traga algum diferencial dentro da nossa comunidade, dentro do nosso trabalho, alguma diferença, ó Deus, algum tipo de honra ou algum moralismo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor reverte isso, ó Deus, em coisas boas. Obrigado, ó Pai, porque apesar de nós, o Evangelho continua a produzir vida, continua a transformar histórias, ó Deus. E nós te louvamos por isso. Que o Evangelho, ó Pai, possa reconduzir as nossas intenções. Que nós possamos ser sinceros, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, os nossos planos, os nossos objetivos, que todos eles sejam inundados pelo Evangelho. Que nós tenhamos prazer real, ó Pai, em estarmos com o Senhor, em estarmos com pessoas que não Te conhecem, que a gente tenha uma intencionalidade, ó Pai, de demonstrar o Evangelho que nos transformou para essas pessoas também, ó Pai. E por último, ó Deus, gostaria de pedir, ó Pai, para que na vida desses que estão nos ouvindo, ó Pai, que o Senhor traga alegria, ó Deus, que o Senhor preencha, ó Pai, a vida dessas pessoas, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo, ó Pai, passando momentos difíceis, ó Deus, como todos nós estamos passando, momentos de dificuldade, ó Pai, que nós sejamos encharcados, ó Pai, transbordados, Senhor, pelo Teu amor, ó Pai, pela Tua alegria, Senhor, que nós possamos nos alegrar, nos regozijar com tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, na nossa história, apesar dessa dificuldade. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Pai, clamando, Senhor, pela graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo sobre todos nós e sobre toda a Igreja de Cristo, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Quero respirar o ar de um novo lar e avistar outras colinas que conspirariam contra o que já vi das paisagens conhecidas. Fronteira da poesia encontrar, onde nasce cada rima, tendo como cama, grama e teto céu, esquecer minhas feridas. As memórias nessa vida vou plantar e as regar com recomeços, nem 1000 dicionários poderão conter adjetivos que os descrevam.
memórias dessa vida vou plantar e as regar com recomeços. Nem 1000 dicionários poderão conter adjetivos que os descrevam.